Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. A partir de agora, você está com a gente nesse culto da quarta-feira da fé. E mais essa quarta-feira abençoada que o Senhor separou para que nós estivéssemos juntos. E para a gente é um prazer poder estar entrando agora aí na sua casa, através da nossa transmissão. Nós que já estamos aqui, já oramos, já falamos com Deus, já pedimos a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família. E agora chegou o momento mais importante deste culto, desta quarta-feira da fé, que é exatamente o momento de nós compartilharmos a palavra do nosso Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação da palavra. Então que você agora abra o seu coração aí junto com a sua família, para que essa palavra possa gerar fé no seu coração, e assim você está pronto para o que deve para encarar todos os embates que a vida tem levantado aí, e você sair vencedor de cada uma dessas situações. Que Deus seja glorificado poderosamente na sua vida, amém? Graças a Deus. Vamos então, já que você já está aí com a sua família, com a sua Bíblia aberta, vamos então ler uma passagem da palavra do nosso Deus, que está lá em 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 32. 2 Crônicas, capítulo 32. Diga para quem está perto de você aí, Deus vai abençoar a sua vida em nome de Jesus. Aliás, vamos fazer melhor, estende a sua mão aí, sobre quem está do seu lado na sua casa, e diz assim para essa pessoa: eu profetizo a bênção de Deus sobre a sua vida nessa noite. Diga aí para essa pessoa, para sua esposa, para os seus filhos, para o seu esposo, estende a mão aí sobre ele e diga: eu profetizo que você vai ser abençoado nesta noite, pelo poder da palavra de Deus, em nome de Jesus. 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 5, diz assim a palavra de Deus: Ezequias se animou, restaurou a muralha da cidade e construiu torres sobre ela. Levantou também outra muralha por fora, fortificou Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Versículo 6, pôs oficiais de guerra à frente do povo, reuniu-os na praça junto ao portão da cidade e lhes falou ao coração, dizendo: sejam fortes e corajosos. Diga para essa pessoa abençoada que está aí na sua casa com você: seja forte e corajoso. Não tenham medo, nem se assustem por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Porque conosco está alguém que é maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. O povo então se animou com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por este momento especial, onde eu posso agora unir a minha fé com a fé dos meus irmãos que estão no aconchego de suas casas, meu Deus, participando conosco deste momento tão especial, que é o momento de nós ouvirmos a tua voz através da ministração da tua palavra. Senhor, olha para nós, perdoa os nossos pecados e fala, porque nós, os teus servos, queremos te ouvir. É isso que nós pedimos a ti nesta noite abençoada, e já te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Diga para quem está aí pertinho de você: Deus quer te dar vitória em todas as batalhas que você tem enfrentado na sua vida. Amém. Glória a Deus. Nós precisamos ter essa certeza nos nossos corações. Meus queridos irmãos, nós fomos chamados para agradar a Deus. Diga amém. Você foi chamado, você foi separado para agradar a Deus com a sua vida. E agradar a Deus é viver pela fé na força e no poder de um Deus que pode todas as coisas e fazer tudo o que está alinhado com a palavra dele. A Bíblia também fala de maneira bem clara que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando a gente vive com fé, com confiança no poder desse Deus a quem nós servimos e vivemos alinhados com a palavra dele, certamente as vitórias alcançarão as nossas vidas. Vamos vencer todos os obstáculos que se levantarem contra nós e no nosso caminho. Mas, meus queridos irmãos, quando nós decidimos fazer isso, nós vamos estar
desagradando alguém. Nós vamos estar desagradando alguém que é contrário, que se opõe a tudo aquilo que Deus faz, a tudo aquilo que Deus constrói, a tudo aquilo que Deus quer abençoar. E esse alguém é o nosso inimigo. Então sempre existirão inimigos tentando roubar a nossa vitória, tentando nos impedir de conquistar tudo aquilo que Deus tem para nós, tentando nos impedir de viver bem, de viver em paz, de viver sossegados, de termos a provisão de Deus em todas as áreas de nossa vida. Mas, meus irmãos, independente de qualquer situação, independente de qualquer problema, independente de qualquer inimigo, é desejo de Deus nos abençoar em todas as questões que envolvem as nossas vidas, em todas as lutas que possam se levantar, em todas e quaisquer dificuldades que surgirem no nosso caminho. É desejo de Deus nos abençoar e com certeza Deus vai se levantar a nosso favor e vai nos ajudar a vencer todas as lutas e todos os inimigos que têm se levantado contra nós. Então, eu quero ver com você nesta noite, em nome de Jesus, porque então eu posso ter essa certeza de que nós venceremos todas as batalhas que se levantarem em nossa vida. Eu quero ver com você algumas razões bem simples, mas com muita profundidade nesse texto que nós lemos de 2 Crônicas, no capítulo 32. E a primeira razão pela qual nós podemos ter essa certeza, essa confiança, é porque Deus se agrada de nós quando nós não nos deixamos abater pelas circunstâncias da vida. Aleluia! Como Deus se agrada de nós quando a gente não deixa que as dificuldades nos abatam. O versículo 5 do texto que nós lemos diz assim: Ezequias se animou, restaurou a muralha da cidade e construiu torres sobre ela. Levantou também outra muralha por fora, fortificou Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. O que estava acontecendo? O rei Ezequias, meus irmãos, ele estava diante de uma grande ameaça. Ele estava sendo ameaçado por Senaqueribe, o rei da Síria, que já havia sitiado, ou seja, já havia cercado a cidade para tomar a cidade do povo de Deus, para invadir e tomar a cidade de Jerusalém. Então, o que aconteceu? Ezequias, então, ele não ficou prostrado diante das ameaças de Senaqueribe. Qual seria a atitude normal de uma pessoa normal, de um ser humano normal, que não fosse um servo de Deus, que não tivesse uma vida com Deus? Desculpem, diante de uma grande ameaça, a tendência é a pessoa desanimar, a tendência é a pessoa ficar com medo, é a pessoa se esconder, é a pessoa se recolher, é a pessoa sair de cena e se deixar dominar pela situação que é muito mais forte do que ela. Essa é a tendência humana, mas nós não somos meramente humanos, nós somos seres espirituais pensantes, nós somos um ser espiritual que possuímos uma alma e habitamos em um corpo, somos servos do Deus Altíssimo, por isso jamais nos esconderemos, e foi exatamente isso que Ezequias fez. Ezequias não ficou prostrado diante das ameaças de Senaqueribe. Diz a Bíblia que ele se animou e foi à luta. Glória a Deus. Diga para quem está do seu lado aí, diante dessa dificuldade que você está enfrentando, você precisa se animar e ir à luta. Olha aí que coisa linda. É exatamente o oposto daquilo que se poderia esperar. A Bíblia diz que ele se animou. E se animar é exatamente o contrário de desanimar. Então eu não sei se você está diante de alguma ameaça. Que ameaça pode ser essa? Esse problema que você está vivendo. Talvez você esteja sendo ameaçado por uma situação no seu casamento. Quem sabe uma ameaça no seu trabalho, na sua vida financeira. E ameaças são problemas, são as situações que surgem, que ameaçam o nosso bem-estar, que ameaçam a nossa vida diária, a nossa vida familiar. Ou seja, que ameaça a nossa vida abundante, que nós precisamos viver
através de Cristo Jesus na nossa vida. Então, tudo aquilo que nos ameaça não pode nos parar, não pode nos deter, não pode nos desanimar. Nós temos que reagir diante das ameaças. E a reação que nós temos que ter tem que ser a reação que Deus espera de nós. Tem que ser uma reação positiva, tem que ser uma reação de quem parte para cima, de quem vai à luta, como fez o rei Ezequias. Ezequias poderia muito bem ter desanimado, ele poderia muito bem ter se acovardado. Não, mas a reação de Ezequias foi exatamente uma reação oposta. A Bíblia diz que ele se animou, diz aqui, ó, Ezequias se animou, e a partir do momento que ele se animou, ele começou a fazer uma série de coisas que estavam em linha com aquele ânimo que ele obteve, sobrenatural. Eu poderia dizer que foi um ânimo sobrenatural. Por que um ânimo sobrenatural? Porque foi um ânimo que certamente veio de Deus. Isso não veio da cabeça de Jeremias, isso não veio do intelecto de Jeremias, não. Esse ânimo veio do céu para ele, veio de uma forma sobrenatural da parte de Deus. E quando nós cobramos o ânimo, e esse ânimo vem da parte de Deus, o resultado é isso, a gente vai à luta, e a gente começa a reagir, a gente começa a fazer coisas que estejam em linha com aquilo que Deus quer para nós, para que a gente possa então vencer aquelas dificuldades. E como Deus se agrada quando o seu povo faz isso. Certamente Deus se agradou demais de Ezequias, ok? Quantas vezes Deus olha para nós e espera de nós uma reação assim, para que Ele possa se agradar de nós. Ele foi à luta, e em várias ocasiões Deus disse na sua palavra, tenha bom ânimo, ok? Esforça-te e tenha bom ânimo, ou seja, faça um esforço para reagir, porque se nós não nos esforçarmos para reagir, não haverá nenhuma reação. A gente vai continuar na inércia, a gente vai continuar parado e muitas vezes vamos até retroceder. E eu pergunto para você, retroceder é de Deus? Retroceder é coisa de igreja? Retroceder é coisa de crente? Não é. Retroceder é coisa do mundo, é coisa do sistema que perde todas. Mas a igreja de Jesus Cristo é uma igreja triunfante, é uma igreja vencedora. Então os crentes em Cristo Jesus não podem retroceder jamais. Podem sim avançar, podem sim ir em frente. E era exatamente isso que o rei Ezequias estava fazendo, ou seja, ele estava diante de uma grande ameaça. E o que ele fez? Ele foi em frente. Ele não permitiu que a ameaça encurralasse ele no canto da parede. Ele não permitiu, muito pelo contrário. Ele usou aquela ameaça para se animar e fazer coisas para sair daquela situação. Então, Ezequias estava cheio de Deus, aleluia. Ele estava cheio de fé, aleluia. E a fé, meus irmãos, como você tem ouvido falar aqui na igreja, a fé não torna as coisas fáceis, pelo contrário, ela torna as coisas possíveis. Olha que coisa tremenda. Ela torna as coisas possíveis. E o que era uma impossibilidade para Ezequias e o povo de Deus, naquela situação, naquela ameaça de Senaqueribe, passou a se tornar possível. Por quê? Ezequias estava com seu coração cheio de fé, e com base nessa fé, nesse Deus que pode todas as coisas, ele reagiu, ele se animou e começou a agir, começou a fazer coisas para reverter aquela situação debaixo da orientação de Deus. Olha que coisa tremenda. Nós também, meus irmãos, diante das ameaças que nos cercam, diante das ameaças que se levantam na nossa vida, nós precisamos levantar e ir à luta. Falar para quem está do seu lado, você precisa levantar, você precisa reagir, você precisa levantar a mão para o céu e dizer: Senhor, maior é o que está em mim do que todos esses inimigos que estão se levantando contra mim. Diga glória a Deus, aleluia. Definitivamente, meu irmão e minha irmã, não podemos nos prostrar diante das ameaças, dos problemas que se levantam na nossa vida, de jeito nenhum. Deus vai nos mostrar o que fazer. Ezequias sabia exatamente o que fazer. Sabe por quê? Porque Ezequias estava cheio de Deus, diga aleluia. Ezequias estava cheio da presença de Deus, Ezequias estava em comunhão com Deus, Ezequias estava bem com Deus, o que significa dizer então que Ezequias estava debaixo de uma direção. Ezequias não estava fazendo nada por sua própria conta e risco. Tudo que Ezequias estava fazendo, ele estava assistido por Deus. Eu poderia dizer para você que o nosso Deus é assistência 24 horas, você pode dizer aleluia? Deus é assistência 24 horas para aqueles que confiam nele, e Ezequias estava ali debaixo da assistência de Deus, agindo pela fé, se levantando pela fé, para sair de toda aquela situação, e Deus ali assistindo ele o tempo inteiro. Meus irmãos,
Nós também precisamos estar assim. A nossa vida também está assistida por Deus. A gente não pode ter dúvida disso. Se eu estou em comunhão com Deus, se eu estou em paz com Deus, se eu tenho buscado a presença de Deus, significa dizer que Deus está assistindo a minha vida em todas as horas, em todos os momentos, seja qual for a situação. E se nós estamos assim, debaixo dessa assistência de Deus, nós vamos saber exatamente o que fazer, porque o Deus que nos assiste vai nos mostrar. E nós não vamos estar agindo por nossa própria conta e risco, não. Nós vamos estar agindo debaixo da direção segura de Deus. Você crê que a direção de Deus para a sua vida é uma direção segura? Então, meu irmão, não tenha dúvida do que fazer. Certamente Deus está te mostrando o que fazer. E essa noite, em nome de Jesus, eu declaro que você, depois dessa palavra, você vai saber exatamente o que Deus quer que você faça para você começar a tirar os pés dessa situação, para você começar a sair desse problema em nome de Jesus. Diga para quem está do seu lado, nós vamos sair desse problema em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E Deus então, meus irmãos, Ele vai se agradar de nós, com certeza. Veja o que diz Efésios capítulo 5, Epístola aos Efésios no capítulo 5. Glória a Deus, você pode dar um glória a Deus aí bem alto na sua casa. É muito bom glorificar o nome de Deus, né, meu irmão? Seja lá onde for. É muito bom a gente abrir a nossa boca e dar um glória a Deus. Então, Epístola aos Efésios no capítulo 5. Deixa eu achar o meu Efésios aqui. Efésios capítulo 5, se você quiser ler comigo, você leia, se não quiser, apenas ouça. Efésios capítulo 5, versículo 18, diz assim, E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Enchei-vos do Espírito. Ezequias estava cheio de Deus. Aleluia! Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós estamos cheios da presença de Deus na nossa vida. Então se encha da presença de Deus. Ezequias estava nessa condição, meus irmãos. Eu não sei se você sabe, mas logo no começo do reinado de Ezequias, o que Ezequias fez? Uma das primeiras providências que ele tomou, a primeira coisa que ele fez foi procurar fazer as coisas que estavam no agrado de Deus, as coisas que agradariam a Deus. Uma das primeiras coisas que ele fez foi a purificação do templo. Aleluia! O templo estava todo corrompido, o templo estava todo impuro. O que ele faz então? Ele purifica o templo e se consagra ao Senhor. Depois ele faz outra coisa tremenda, ou ele restaura o culto a Deus, aleluia. Depois do templo purificado, depois do templo limpo, ele vai e restaura o culto. Agora vamos adorar a Deus novamente no lugar da adoração. E essas atitudes agradaram demais a Deus, por isso que Ezequias estava cheio de Deus, por isso que Ezequias agora estava debaixo de uma direção segura, estava debaixo da poderosa mão de Deus. Olha que coisa linda, olha que coisa tremenda. Deus também quer que você esteja nessa condição, para que você possa receber a direção segura, para que você possa estar também debaixo da poderosa mão de Deus o tempo inteiro, e assim você vencer todas essas dificuldades que têm tentado atrapalhar a sua vida e roubar a sua vitória. Então, meu irmão, minha irmã, purifica o templo que é você, olha aí, purifica o templo, tira todas as impurezas. Isso sugere o que para nós? Santidade. É isso que Deus espera de nós o tempo inteiro. A Bíblia diz, santificai-vos hoje, porque amanhã eu vou fazer maravilhas no meio de vocês. Então, isso fala de santidade. Santidade fala de separação, uma vida separada para Deus, uma vida de consagração a Deus, uma vida completamente voltada para Deus. Ele fez isso, ele purificou o templo. O templo hoje somos nós somos o templo vivo de Deus. Você é o templo vivo de Deus, então purifica esse templo. E você vai ver como Deus vai se agradar de você. Restaura o culto. Essa foi a outra providência de Ezequias. Ele restaurou o culto. Como é que você tem cultuado a Deus? Ou quando você tem cultuado a Deus com a sua vida? A sua vida precisa ser um culto a Deus. Você sabia disso? E para que esse culto seja agradável a Deus, o templo precisa ser purificado. Ou seja, a sua vida precisa estar
purificada, a sua vida precisa estar consagrada para que a sua própria vida seja um culto a Deus. Será que você tem cultuado a Deus com a sua vida? Meus irmãos, a gente vive num mundo tão complicado e as situações que o mundo coloca diante de nós são situações tão complexas que acabam nos levando a um afastamento de Deus. Nós estamos aí vivendo um tempo de apostasia. Quantas pessoas estão na casa de Deus, mas na verdade estão afastados de Deus? Quantas pessoas estão na casa do Senhor apenas como presença física, mas na verdade o seu coração não está no Senhor? Eu me lembro que certa vez Jesus disse para um grupo de fariseus: olha, vocês me adoram em vão, porque vocês estão me adorando apenas de boca, apenas da boca para fora. Vocês em vão me adoram, porque o coração de vocês está longe de mim. Vocês me adoram com os seus lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Ou seja, eles não estavam prestando devido culto a Deus. Porque o culto a Deus envolve a nossa vida inteira, nosso espírito, alma e corpo envolvidos nesse culto a Deus, nessa adoração a Deus. A adoração não se restringe a gente entoar louvores a Deus, não. A adoração se restringe a uma vida inteira envolvidas nesse contexto de adoração a Deus. É essa adoração que Deus recebe, é essa adoração que chega diante do trono da graça de Deus. Então, meus irmãos, precisamos purificar o templo, precisamos restaurar o culto a Deus, que é a nossa vida, para que a gente possa estar bem com Deus e poder assim então receber a direção segura que Deus tem para nós, nos conduzindo à vitória em toda e qualquer situação que se levante na nossa vida. Essa era a condição de Ezequias, por isso que Ezequias estava tão seguro com relação a Deus. Então não deixe os problemas da vida abaterem você. Anime-se, homem de Deus, anime-se, mulher de Deus, levanta e vai à luta, porque você não está sozinho, o Senhor está com você. Você pode dizer glória a Deus bem alto aí na sua casa, pode dar um aleluia bem alto. Um templo purificado é tudo que Deus precisa, é tudo que Deus espera de nós. E a gente vive um tempo de tantas contaminações, não é verdade? Tantas coisas que contaminam a nossa vida. Tudo que vem desse mundo hostil, tudo que vem desse mundo mau, tudo que vem desse mundo que não está nem aí para Deus, desse mundo que na verdade não conhece o Deus verdadeiro, conhecem apenas de ouvir falar, como disse Jó: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora, hoje, os meus olhos te veem, por causa da vivência que Jó teve com Deus, através das experiências que ele teve com Deus. Então, essa também precisa ser a nossa condição, essas experiências que a gente tem tido com Deus. E quais são as horas que nós vivemos essas experiências com Deus? Exatamente na hora da provação, na hora da luta, na hora da dificuldade. É aí que nós temos as maiores experiências com Deus. É aí que nós somos aquele diamante bruto que Deus está lapidando através das provas, porque definitivamente as provas que a gente passa, ou seja, as dificuldades que a gente tem que enfrentar, elas definitivamente não são para nos destruir, pelo contrário, elas são para nos moldar, para nos lapidar, para nos amadurecer, para nos fortalecer, e são através dessas experiências que nós estamos aptos para enfrentar todas as batalhas e tomar posse da nossa vitória. Tem muita gente por aí tomando vitória só de boca, tomando posse só de boca. Não é só de boca que a gente é vencedor, nós somos vencedores de direito e de fato. Nós somos vencedores reais, somos vencedores de verdade. Essa vitória precisa ser visível, todos precisam ver essa vitória de Deus na nossa vida. Então, que você possa, através das experiências que você tem tido com Deus, tomar posse de verdade, de tudo que é teu. E certamente você vai ver, e todos verão a vitória, as bênçãos que Deus vai estar derramando sobre a sua vida. Você pode dar um glória a Deus? Então, não desanime, fala para quem está com você aí, não desanime, porque o Senhor está com você. E dê um glória a Deus bem alto aí, aleluia. Segunda questão, meus irmãos, envolvida nessa história da tua vitória. Por que você pode ter essa certeza, essa confiança de que você vencerá todas essas batalhas que têm se levantado? Porque quando nós estamos cheios de Deus, diga para quem está do seu lado, cheios de Deus, Ele coloca as palavras certas na nossa boca, aleluia. Olha o que diz o versículo de número 6 do nosso texto de 2 Crônicas 32, versículo 6 diz assim: pôs oficiais de guerra à frente do povo, reuniu-os na praça junto ao portão da cidade e lhes falou ao coração, dizendo, olha que coisa tremenda, hein? E olha o que diz o verso 7:
Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem se assustem por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque conosco está alguém que é maior do que o que está com ele. Aleluia, glória a Deus. Que palavras abençoadas de Ezequias, meu Deus. Quando eu estava meditando nessa palavra, o meu coração se encheu de alegria por causa dessas coisas que Ezequias falou. Então veja bem, Ezequias estava cheio das coisas de Deus no seu coração. Você se lembra? E sabe qual foi o resultado disso? Na hora que o inimigo ameaçou, na hora da ameaça, na hora que tudo estava, aliás, na hora que ele foi ameaçado por Senaqueribe, tudo que estava dentro do coração dele saltou pela sua boca. Olha que coisa tremenda. Na hora do sufoco, meu irmão, na hora do vamos ver, na hora da prova, o que tem saído de dentro de nós, o que tem saído da nossa boca, o que a gente tem falado. Veja bem, diante de uma ameaça tão grande, meus irmãos, porque o negócio ali não era brincadeira. O exército de Senaqueribe era muito mais numeroso, o exército de Senaqueribe era muito melhor preparado, ok? Era muito mais forte do que Ezequias e o seu povo. Ok? Então, qual seria a reação humana de Ezequias diante da ameaça do rei da Síria? Provavelmente seria o seguinte: ó, gente, deu ruim. Vão meter o pé. Cada um para o seu canto, cada um para o seu lado, porque o negócio ficou feio. Senaqueribe está marchando em direção a nós, já sitiou, ou seja, já cercou a cidade. Vai dar ruim para nós. Cada um que deu o seu jeito aí, pega a sua família e se manda. Vai procurar um lugar para se esconder, porque não tem mais o que fazer. Ele vai invadir, vai tomar tudo, vai detonar a gente, sabe-se lá Deus mais o que ele vai fazer. Então, cada um que deu o seu jeito aí, cuide de si. Essa não é a reação humana, gente. Isso não é o que talvez você esteja fazendo diante dessas ameaças que estão se levantando contra você. A ameaça do desemprego, que com esse negócio do coronavírus aí, qual a principal ameaça que tem se levantado? Vai faltar emprego, um monte de gente, já tem um monte de gente perdendo o emprego, tem um monte de empresa falindo, a situação financeira do país vai ser mais caótica do que nunca, vai ser algo como nunca aconteceu antes, olha aí. Então, é uma ameaça, e tem um monte de gente aí desesperado, um monte de crente em Cristo Jesus desesperado, sem saber o que vai fazer. Ameaça de morte diante da doença, olha aí, além dessa ameaça financeira, ameaça de morte, tem um monte de gente aí com medo de morrer. Essa doença vai me pegar, essa doença vai chegar em mim e eu vou morrer dessa doença. Ameaça de alguém da família ficar doente e desaparecer, e não dá nem tempo de despedir, olha aí, ó. Então, tudo isso são ameaças que surgiram, ok? Então, qual é a tendência natural das pessoas e das coisas? É correrem, se esconderem, entrar em pânico, entrar em desespero. Essa é a reação humana, mas qual é a reação de quem tem Jesus na sua vida? É levantar e reagir. É levantar e tomar posse do que a palavra diz. Olha aí, ó. É levantar e dizer: não, maior é o que está em mim. A mão poderosa do Senhor está sobre a minha vida. Mal nenhum me alcançará, praga nenhuma chegará na minha tenda. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. E nós não vamos, essa doença não vai chegar aqui, isso não vai pegar a gente. Em nome de Jesus, o desemprego não vai chegar na minha casa, eu vou continuar empregado. O meu negócio não vai falir. Posso até estar passando por um momento de instabilidade, mas Deus é Jeová Jirê, é o Deus da minha provisão. Ele prometeu suprir cada uma das minhas necessidades, e eu creio nessa palavra. Eu não vou ficar com os rumores que o mundo está espalhando, eu não vou ficar com os rumores que o sistema da derrota está tentando impor sobre a minha vida, eu não vou ficar com esses rumores, eu vou ficar com o que o meu Deus tem falado para mim, eu vou ficar com o que o Deus da graça, o Deus da glória, o Deus do poder tem prometido para a minha vida. Eu vou tomar posse dessas palavras na minha vida. Sabe o que vai acontecer? Você vai se animar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você vai se animar. O que você tem falado diante de todas essas ameaças, e sabe-se lá mais o que tem ameaçado a sua vida? Quem sabe o seu casamento não está ameaçado, quem sabe as suas emoções não estão ameaçadas. O que mais tem nesses dias de hoje são pessoas com as emoções fora do lugar, com as emoções instáveis, completamente desequilibradas. E o que a gente tem feito, o que a gente tem falado?
palavras de derrota, palavras que vão nos desanimar. Veja o que disse aqui o versículo de número 6 que nós lemos, ó. O Ezequias pôs oficiais de guerra à frente do povo, reuniu-os na praça junto ao portão da cidade e lhes falou ao coração. Olha aí, ó. Não falou a mente deles, não. Falou palavras que alcançaram o coração daquele povo. Sabe por quê? Porque ele falou palavras que vinham da parte de Deus. Olha aqui o que ele falou logo no versículo 7. Sejam fortes e corajosos. Não é isso que Deus fala para o seu povo o tempo todo? Sejam fortes e corajosos, meus irmãos. É hora de mudar o vocabulário, é hora de vigiar o que sai da nossa boca, porque Deus está ouvindo tudo que a gente fala. O inimigo, o inferno está ouvindo tudo que a gente fala. Então a gente vai dar autoridade ou a Deus ou ao diabo, de acordo com aquilo que a gente vai declarar. Se eu declaro derrota, eu estou dando autoridade para o inferno. Se eu declaro glória, se eu declaro a palavra de Deus, se eu declaro o que Deus falou, eu estou dando autoridade para Deus agir poderosamente na minha vida. O que você tem dito diante de tudo isso que tem acontecido aí, sabe-se lá mais o quê? Aleluia. Mateus 12:34. Vamos até lá comigo. Mateus 12:34. Gosto muito desse texto, porque é um texto que ilustra bem a condição daquilo que a gente fala. Mateus 12:34 diz assim: raça de víboras, Jesus falando para os fariseus, raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas se vocês são maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Olha aí. A boca só fala daquilo que estiver cheio o coração, meu irmão. O que tiver lá dentro vai sair por aqui na hora do vamos ver. Pois é. Ezequias estava cheio de quê? O coração de Ezequias estava cheio de quê? Estava cheio de Deus, lembra? Purificou o templo, restaurou o culto. Estava cheio de Deus. O coração dele estava transbordante das coisas e das palavras de Deus. Na hora que Senaqueribe ameaçou, na hora de falar alguma coisa, o que é que saiu de dentro de Ezequias? As coisas que Deus disse. As palavras de Deus. Lembra o que Jesus falou acerca das palavras dele? As minhas palavras são espírito e vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele disse: as palavras desse mundo para nada servem, mas as minhas palavras são espirituais e elas edificam, porque elas são espírito e vida. Diga glória a Deus, diga eu creio, diga eu tomo posse dessa palavra. Glória a Deus, aleluia. Foi isso que aconteceu com Ezequias. Então, se você estiver cheio das verdades de Deus no teu coração, meu irmão e minha irmã, na hora que os problemas te ameaçarem, na hora que os Senaqueribes do nosso tempo confrontarem você, o que vai sair da sua boca é o que vai mudar a realidade dos fatos. Diga glória a Deus. São as palavras que você vai proferir que vai mudar a tua história, porque sairão palavras de fé que vão estar fundamentadas na palavra do nosso Deus. Diga aleluia. E a palavra de Deus é o próprio poder de Deus, diga aleluia. A palavra de Deus é o próprio poder de Deus para a vitória daqueles que creem e confessam a palavra da verdade. Confesse as coisas que Deus já falou sobre a tua vida. Toma posse de quem você é, toma posse da sua identidade diante de Deus, aleluia. Muitas vezes o que falta para a gente é isso. É saber qual é a nossa identidade diante de Deus, ou seja, quem nós somos aos olhos de Deus, qual é a posição que nós estamos diante de Deus. Nunca se esqueça de que você está sentado nos lugares celestiais, reinando com Jesus. Diga glória a Deus. As palavras do Senhor vão animar você e vão renovar as suas forças e adestrar a sua mão para a batalha. Diga glória a Deus. Ezequias disse para eles: sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem se assustem por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque conosco está alguém que é maior do que o que está com ele. Diga comigo: maior é o que está em mim. Aleluia, de que todos esses problemas que têm me ameaçado, de que todas essas situações que têm se levantado, do que toda essa pandemia dos infernos que está aí, assustando todo mundo, maior é o Senhor, maior é o que está em mim, mais poderoso é o que está em mim, e Ele já está me dando vitória em nome de Jesus. Você pode dizer glória a Deus, e se você puder, dá um aplauso para o nome do Senhor aí na sua casa, aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
Glória a Deus. Está precisando de vitória aí na tua casa? Diga glória a Deus. Então, ela já é sua. Toma posse em nome de Jesus. Você acredita nisso? Pergunta para quem está do seu lado aí. Você acredita nisso, meu irmão? Aleluia. E a terceira razão pela qual você pode acreditar que você vai vencer todas essas dificuldades que têm se levantado é porque a frágil mão do homem jamais poderá vencer a poderosa mão de Deus. Repita comigo: a frágil mão do homem, a limitada mão do homem, jamais poderá vencer a poderosa e ilimitada mão do nosso Deus. Aleluia. Versículo 8 diz assim, de 2 Crônicas 32, aleluia: com ele, ou seja, com Senaqueribe, está o braço da carne, ou seja, a mão dos homens, a mão dos seus exércitos, mas conosco está o Senhor, nosso Deus, aleluia, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Você pode dar outro glória a Deus bem alto. Meus irmãos, Senaqueribe vinha contra o povo de Deus confiando na mera capacidade humana, confiando nos seus próprios recursos, confiando nas suas armas, confiando nas suas estratégias. Olha aí, ó. Humanamente falando, isso era o que ele tinha de melhor. Ninguém pode negar isso. Realmente, era um exército de encher os olhos, muito numeroso, muito bem armado e muito poderoso. Era de encher os olhos. Olha aí, fala para quem está do seu lado. O exército de Senaqueribe era de encher os olhos. Só de olhar para aquele exército, só de ver aquele exército já dava medo. Mas diga para quem está aí na sua casa: povo de Deus não tem medo. Ah, coitado de Senaqueribe, povo de Deus não teme a nenhum exército humano, a nenhum exército meramente humano, mas o povo de Deus não é como o povo sem Deus. O povo sem Deus vive pelo que vê, vive pelo que está diante dos olhos deles, mas o povo de Deus vive pela fé. Aleluia. Você pode dizer aleluia. Então não importava para Ezequias o que estava diante dos olhos dele. O que ele estava vendo? Senaqueribe, o seu exército poderoso, o seu arsenal de guerra, tudo aquilo estava diante dos olhos dele. Mas lembra, Ezequias estava cheio de Deus, e quem está cheio de Deus não vive pelo que vê, vive pelo que acredita. Diga aleluia. Glória a Deus. E Ezequias acreditava em Deus. O exército invisível do Deus invisível e poderoso era muito mais poderoso do que o exército de Senaqueribe. Diga aleluia. Diga para quem está perto de você na sua casa: o exército do Deus, que os nossos olhos naturais não veem, é muito mais numeroso e muito mais poderoso do que qualquer outro exército que se levante contra nós. Tem dúvida disso? Segundo Reis, vamos lá. Volta um pouquinho na sua Bíblia. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 6. Segundo Reis, capítulo 6. Glória a Deus. Eu gostaria que você achasse esse texto. É muito importante que você ache, para você nunca mais se deixar abater, nunca mais se desanimar diante das coisas que você vê, diante dos problemas que você vê diante dos seus olhos. Segundo Reis, capítulo 6. Segundo Reis, capítulo 6, versículo 15. Diz assim: o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo, e ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu, está falando de Geazi, o ajudante de Eliseu, do profeta Eliseu. E quando sai da tenda onde eles estavam dormindo, os exércitos inimigos cercando aquele lugar, então o menino olha e vê as tropas, os cavalos, o armamento, os carros de guerra que estavam cercando a cidade. Aí então o moço diz a Eliseu: ai, meu senhor, o que vamos fazer? Tipo, e agora? Eles vão nos trucidar. O que será de nós? Deu ruim. Vamos sair fora, vamos meter o pé. Aí, chega a ser engraçado. Aí, seria cômico se não fosse trágico, né, meus irmãos? Aí, Eliseu diz para o garoto assim, ó: não tenha medo. Olha aí, mais uma vez a Bíblia dizendo: não tenha medo, meu irmão. É para você não ter medo de nada mesmo. Nós somos assim muito complicados, né? A gente consegue complicar o que Deus facilita. Deus diz o tempo todo na Bíblia, na sua palavra: não tenha medo. E a gente continua tendo medo de tudo e de todos. A gente não pode ver nada assim um pouco mais que a gente se espanta. Incrível, né? Tudo que a gente vê assim, que a gente é mais poderoso que eu, é maior do que eu, é mais numeroso que eu, é mais forte que eu, pode mais do que eu, a gente fica logo com medo.
Interessante, apesar do medo ser uma defesa, mas a gente não pode ter um medo exagerado. O medo exagerado paralisa, o medo exagerado impede a reação que a gente precisa ter. Então, o profeta diz assim, ó, não tenha medo, porque são mais os que estão com a gente do que os que estão com eles. E aí o que o profeta faz? Diz o versículo 17. E Eliseu orou e disse, Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que ele veja. Olha aí. Tipo assim, ó. Eliseu chamou o garoto, falou assim, rapaz, eu imagino a cena, gente. Imagina a cena. Não sei se você pode imaginar comigo. Aquele lugar todo cercado pelos exércitos inimigos, carros, tropas, cavalos, arsenal pesado e tudo mais, muitos soldados. E o garoto, quando ele sai da tenda assim, que ele olha, ele vê aquilo e fala, acabou, meu Deus, deu ruim, já era. Profeta, o negócio está feio aqui. E aí eu imagino Eliseu saindo tranquilão de dentro da tenda, bota a mão em cima do Geazi assim, bota a mão em cima do garoto. Eu falo, cara, é o seguinte, ó, vou te falar um negócio. Essa nossa empreitada aqui é uma empreitada assistida. A gente não está por nossa conta, não. Fica tranquilo. Eu imagino o garoto dizendo, pô, como é que ele pede para eu ficar tranquilo diante do exército tão poderoso, diante de tantos inimigos? Eu acho que o profeta está sendo inconsequente. Como é que ele pode falar isso para mim? Como é que ele pode pedir para ele? Tudo bem, se ele quiser ficar tranquilo, tudo bem, mas ainda vem pedir para mim ficar tranquilo. Eu imagino o profeta dizendo de novo para ele, fica tranquilo, descansa teu coração. Deus está no controle. A gente, às vezes, é engraçado, né? Às vezes a gente fala isso para alguém chega para a gente e expõe uma determinada situação que está passando, uma determinada dificuldade. Eu costumo muito usar essa frase, Deus está no controle. E aí, muitas vezes, quando a gente diz isso para a pessoa pensa que a gente está minimizando a dificuldade dela, pensa que a gente está fazendo caso. Mas isso é a maior verdade que existe. Se você é de Deus, se você é um servo ou uma serva de Deus, se você ama a Deus, se você obedece a Deus, se você vive pela fé na palavra de Deus, Deus está no controle de tudo que está relacionado com a sua vida. Isso é uma verdade bíblica. Deus está no controle. Você entende? E às vezes a gente fala isso para alguém e a pessoa se sente assim até diminuída. Poxa, está menosprezando a minha causa, está fazendo caso da minha causa. Não é isso. É porque é verdade, Deus está no controle. A mesma coisa estava acontecendo lá com Geazi e Eliseu. Eliseu estava dizendo para ele, não tenha medo. Tipo assim, fica tranquilo, porque quem está com a gente é muito maior. E você vai ver o desenrolar do texto. O restante do texto diz assim, ó. Vamos voltar aqui no texto que a gente está lendo, 2 Reis 6, a partir do verso 15, o restante do texto se desenrola assim, ó. Então ele respondeu, não tenha medo, porque são mais os que estão com a gente do que os que estão com eles. Eu imagino o garoto olhando para um lado, olhando para o outro, esse profeta é doido. Não tem ninguém aqui, só nós dois. Como é que o Senhor diz que os que estão com a gente são mais do que eles, são mais numerosos do que eles? Não tem ninguém. Os olhos naturais são enganosos, né? Interessante, né? Como é que a gente consegue ficar preso a apenas essa dimensão das coisas naturais? Os olhos naturais são enganosos, meus irmãos. Eles nunca vão nos mostrar a nossa realidade, porque a nossa realidade é sobrenatural. Ela vai muito além do natural. Então ele continua dizendo, Eliseu então orou e disse, Senhor, peço-te que abra os olhos dele para que veja. Mas o garoto não estava acordado, não estava com os olhos abertos. Então veja, mais uma vez, eu falei isso aqui no domingo que passou, hoje é quarta-feira, eu falei isso no domingo. Deus, ele sempre faz uma distinção bem clara entre o que é daqui da terra, ou seja, entre o que é natural e entre o que é sobrenatural. Deus faz sempre uma distinção bem clara. Pode parecer uma incoerência. O garoto acordou primeiro que o profeta, saiu da tenda, não é verdade? Foi lá para fora. Ele não ia fazer isso de olho fechado, ia? É claro que não. Uma das primeiras coisas que a gente faz quando acorda, naturalmente, é abrir os olhos, ok? Então, certamente, quando Geazi acordou, ele abriu os olhos e saiu da tenda. Com os olhos abertos, Geazi olhou ao redor e viu os exércitos do inimigo.
viu os carros, viu as carruagens, viu tudo aquilo que oferecia ameaça, que oferecia perigo para eles. Ou seja, Geazi, humanamente falando, estava com os olhos abertos. Então, como é que o profeta faz essa oração e pede para Deus: Senhor, eu te peço que o Senhor abra os olhos desse garoto? Onde está a incoerência nesse contexto? Em lugar nenhum. Por quê? Eliseu não estava falando de olhos físicos, Eliseu não estava falando de olhos naturais, de visão humana, Eliseu estava falando de visão espiritual. Vamos parafrasear isso e dizer: Eliseu orou dizendo: Senhor, eu te peço que dê a visão espiritual a esse menino, mostra para ele, Deus, o que realmente está acontecendo aqui. Glória a Deus, aleluia. Abra os teus olhos espirituais e veja a vitória que Deus está te dando. Veja o cuidado de Deus, veja a proteção de Deus sobre a tua vida. Aleluia. E o restante do texto continua dizendo: Senhor, peço que abra os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ao teu redor, meu irmão, minha irmã, estão as carruagens de fogo, estão os exércitos do Deus vivo, estão os anjos celestiais, os anjos fiéis a Deus, lutando por você o tempo todo e te protegendo de todo mal. Diga glória a Deus. Você não está sozinho, você está guardado debaixo da poderosa mão de Deus. Diga aleluia. E se você puder, dê mais um aplauso ao nome do Senhor. Deus não vai nos deixar perecer nas mãos dos inimigos. Diga, eu creio. Glória a Deus. Estes inimigos podem ser todas as situações contrárias que têm se levantado na tua vida, tentando te destruir. Eu posso citar para você alguns exemplos: tentando destruir o teu casamento, tentando roubar as suas esperanças, tentando derrubar as suas emoções, tentando destruir as suas finanças, tentando tantas coisas para desestabilizar você. Então, veja o resultado da confiança de Ezequias em Deus. Aleluia. Volta lá em 2 Crônicas 32. Veja que ele declarou assim, ó: com ele, ou seja, com Senaqueribe, está o braço da carne, mas com a gente está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear todas as nossas guerras. E diz a Bíblia que o povo se animou com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Veja o poder das palavras quando elas vêm da parte de Deus. O povo se animou com tudo aquilo que Ezequias falou para o povo. Ezequias, em outras palavras, estava dizendo: com ele está a mão frágil e limitada do homem, mas comigo e com vocês está a poderosa e ilimitada mão do nosso Deus, e nada poderá nos abater. E veja o final de tudo isso. Vamos lá no versículo 20, 2 Crônicas 32, agora lá no versículo 20. Olha o resultado da confiança que Senaqueribe, aliás, que Ezequias tinha em Deus e na vitória que ele poderia dar. Versículo 20 diz assim: então o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. E o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes no arraial do rei da Síria. E este, ou seja, o rei da Síria, com o rosto coberto de vergonha, Deus vai envergonhar os inimigos que se levantam contra você. Com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra. Quando ele, o rei da Síria, entrou no templo de seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. E olha o que diz o verso 22. Assim, o Senhor livrou Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe. Eu vou repetir: o Senhor o livrou o rei Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os inimigos, e lhes deu paz. Diga, você vai receber a paz. Diga para quem está do seu lado: receba a paz de Cristo sobre a tua vida. Ele lhes deu paz por todos os lados. Versículo 23. Muitos traziam presentes a Jerusalém, ao Senhor, e coisas preciosíssimas para Ezequias, rei de Judá, de modo que, depois disso, foi exaltado à vista de
todas as nações. Aleluia! Que vitória esmagadora Deus deu para Ezequias e para o seu povo sobre os inimigos que haviam se levantado. Que coisa linda! E o que é mais importante nisso tudo para mim e para você? O nosso Deus não mudou, amém? Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. E o mesmo Deus que deu essa vitória esmagadora para Ezequias e o seu povo, quer dar essa vitória para mim e para você. Mas a gente precisa ter as mesmas reações que Ezequias teve: purificar o templo, restaurar o culto e andar completamente na dependência de Deus. Porque fazendo assim, certamente a mão do homem jamais irá prevalecer contra a poderosa mão de Deus na nossa vida, porque muito maior é o que está em mim e em você do que todos os Senaqueribes que têm tentado se levantar contra nós. Amém? Como está a sua vida, meu irmão e minha irmã? Os problemas estão te ameaçando, então você precisa de uma vitória urgente. Então faça como fez Ezequias, que assim como você, assim como eu, precisava dessa vitória. Nunca se deixe abater, levanta e vai à luta. Confesse as palavras que o Senhor já falou sobre todas as situações que têm se levantado contra a sua vida, e creia que muito maior, mas muito maior mesmo, é o que está em você. E a partir daí, é só tomar posse da tua vitória, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe poderosamente. Eu quero orar pela sua vida agora, em nome do Senhor. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, neste momento de fé, eu quero te agradecer e entregar em tuas mãos, meu Deus, a vida do meu irmão, a vida da minha irmã, a vida desse amigo e a vida dessa amiga. E quero pedir a ti, meu Deus, que entre poderosamente nestas vidas, meu Deus, e faça o que só o Senhor pode fazer. Meu Deus, joga por terra todos esses Senaqueribes do nosso tempo, que têm se levantado sobre essas vidas, em forma de problemas, em forma de situações, que têm tentado, meu Deus, roubar a paz, que têm tentado roubar a alegria, roubar a vitória, meu Deus, do teu povo nesse momento. Meu Deus, visita essa casa, tira todo o medo, tira toda a prostração, tira, meu Deus, todo o desânimo, tira tudo aquilo que tem impedido esse homem ou esta mulher de reagir diante dessas ameaças que têm se levantado na vida deles. Meu Deus, em nome de Jesus, mostra para eles que o Senhor é Deus, que o Senhor é fiel, mostra para eles que o Senhor é muito maior do que todos esses inimigos juntos que têm se levantado nestas vidas. Meu Pai, faça um milagre, faça aquilo que só o Senhor pode fazer, faça como o Senhor fez lá naquela situação do rei Ezequias. Meu Deus, faz uma arruaça na vida dos inimigos, derrota poderosamente, de uma maneira sobrenatural. O Senhor só precisou enviar um anjo, meu Deus, para destruir todo aquele exército poderoso do rei da Síria. Então, meu Deus, faça isso na vida desse homem, faça isso na vida desta mulher, traz a cura, traz a libertação, meu Deus, traz a salvação, traz a vitória tão necessária, tão procurada, tão buscada por esse homem e por essa mulher. Mostra, meu Deus, que muito maior é o Deus quem nós servimos, é o Senhor dos exércitos, é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o nosso Deus, o Deus da igreja, o Deus que derrama glória, que derrama poder sobre a sua igreja, e a igreja somos nós. Então, meu Deus, eu entrego cada uma dessas vidas tão especiais, tão preciosas em tuas mãos, entrego essa família, entrego esse lar, e peço ao Senhor, opera poderosamente dentro dessa casa, meu Deus, tirando tudo aquilo que tem atrapalhado, tudo aquilo que não provém de ti, tirando todo o medo, tirando, meu Deus, o pavor da ameaça, tirando o terror noturno, o medo da seta que voa de dia, e garanta, como o Senhor já garantiu na sua palavra, que praga nenhuma chegará nesta casa, e mal nenhum há de suceder a este lar. Meu Deus, muito obrigado pela confiança que podemos ter em ti, muito obrigado pelo poder que emana da tua palavra, muito obrigado por tudo que o Senhor está fazendo agora, e por tudo que eu creio que o Senhor ainda há de fazer. Por tudo isso, Deus da glória, eu te louvo e te agradeço, em nome e por amor de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Que bom poder ter estado com você mais uma vez nessa noite de quarta-feira da fé.
Eu tenho certeza que você agora, assim como aquele povo do tempo de Ezequias, está muito animado mesmo, para se levantar e fazer aquilo que você já sabe que tem que fazer, porque eu tenho certeza que Deus falou e vai continuar falando ao seu coração. Que Deus seja louvado e o nome dele seja glorificado na sua vida. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Olha para quem está do seu lado aí e diz assim: olha, Deus está manifestando a sua glória na nossa casa e na nossa vida. Amém? Graças a Deus. Aleluia. Bom, estamos então encerrando esse nosso culto desta quarta-feira da fé, mas antes da gente fazer a oração final, eu gostaria de pedir a você que possa estar aí participando das nossas mídias sociais, através de se inscrever no nosso canal no YouTube, Nova Vida Itaipu, Nova Vida Itaipu 3. Então você entra lá, procura lá o nosso canal, se inscreve lá no nosso canal, dá lá o seu likezinho e também clica lá no sininho para que você possa receber todas as nossas notificações. Nós estamos tendo lá toda semana alguns vídeos novos para que você possa ser abençoado, para que você possa edificar a sua fé. Nessa próxima semana agora que entra, nós vamos ter aqui uma mesa redonda, onde nós vamos estar interagindo com mais 2 pessoas que vão estar aqui conosco, para que a gente possa então trazer para você algo bom da parte de Deus, com relação aos nossos dias, com relação a tudo isso que tem acontecido aí, e como Deus tem cuidado de nossas vidas durante esse período tão terrível, pelo qual nós vamos passar, que já já vai terminar, para a glória do nosso Deus. Amém? Então, você não pode perder, fique ligado. Nós vamos estar divulgando através dessas mídias sociais os dias e os horários, aliás, o dia e o horário em que essa interação vai acontecer, ok? Também, nossa próxima quarta-feira, o nosso culto da fé, e no próximo domingo, o nosso culto matutino com a série de mensagens, a fundamentação da nossa fé, e à noite, nosso grande culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Então, foi muito bacana, foi muito legal poder ter participado com você mais uma vez de um culto ao nosso Deus, principalmente esse culto da quarta-feira da fé. Que Deus tenha abençoado a sua vida, que Ele possa ter edificado a sua fé e que você possa tomar posse de todas as vitórias que Deus tem te dado e vai te dar sobre tudo que tem se levantado contra a sua vida. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Então, foi muito bom poder estar com você mais uma vez. Eu quero então estar fazendo essa oração final, pedindo para que Deus abençoe ricamente a sua vida. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, eu quero mais uma vez te agradecer pela vida do meu irmão, pela vida da minha irmã, por este lar que abriu suas portas para nós, também pela vida do meu amigo, da minha amiga que estiveram conosco nesta transmissão desse culto, também pela nossa equipe aqui de produção, os nossos câmeras, os nossos operadores aqui das plataformas. Então, que o Senhor possa abençoá-los também, fortalecê-los a cada dia, para que juntos a gente possa continuar veiculando a Tua palavra para os 4 cantos desta terra. Muito obrigado por tudo, eu te louvo e te agradeço, abençoando em Teu nome todos aqueles que estão conosco, e faço isso em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Um beijo no seu coração, foi muito bom poder ter estado mais uma vez com você. Fique com Deus e até a próxima. Que Deus te abençoe. Um beijo no teu coração. Tchau, tchau.